Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Demente Podcast, onde a demência é levada a sério e essa frasezinha aqui, não. Hoje a gente vai repetir a dose da quinta passada e fazer mais um Duas Vistas, um Ponto. Semana passada a gente fez com a Ana e com a Luísa, foi bem legal, muita gente veio conversar com a gente, levantou alguns pontos, concorda com um, discorda de outro. Teve bastante feedback, foi bem legal. A gente vai repetir a dose hoje. Hoje vai ser com o Ed. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Bruno para participar do Dementes Podcast. Vou tentar colocar aqui um pouquinho da visão que eu tenho sobre esses temas que ele levantou. E com o Matheus. Opa, e aí? Eu sou o Matheus. Tá aqui comigo hoje o Velk. Fala pessoal, tudo bom com vocês? E o Alexandre. Salve Dementes! Estamos aqui também com o Jair. É isso aí, ó, tamo aí. Vamos presenciar isso aí, tá ok? Um abraço hétero pra todos vocês aí, tá bom? Um abraço. E com o Sérgio. É isso aí, galera, casa cheia hoje. Vamos dar uma curtida no papo aí, no final volto. Lembrando que esse episódio vai ficar disponível no Spotify, Google Podcast, no Anchor, no Deezer, no Amazon e também no YouTube, tá? Sigam nossa página no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube também, curtam nossos vídeos. Já eu volto. Para começar o papo hoje, eu queria saber de vocês o seguinte: como a gente sabe, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Como a gente já tá careca de saber disso aí, né? Aquele velho chavão. E por ter esse tamanho todo, apresenta diversas desigualdades. Existem regiões de extrema pobreza com regiões de alto padrão. Existem regiões subdesenvolvidas com regiões plenamente industrializadas. A gente pode afirmar que existem no Brasil diversos Brasis. São 5 regiões, cada uma tem suas características, suas necessidades, suas ofertas e suas demandas. O que o Norte precisa, o Sul tem sobrando e vice-versa. Dentro desse contexto e considerando todas essas diferenças que o Brasil apresenta, eu queria saber de vocês o seguinte: qual é o papel do Estado para sanar todas essas mazelas? Respondendo sua primeira pergunta, Bruno, sobre o papel do Estado, a gente tem que dar uma olhadinha na Constituição Federal, né? O que ela diz? Ela diz que o Estado, como agente normativo e regulador, deve exercer na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica. Como você bem colocou, Bruno, cada região tem sua característica econômica e social. Por exemplo, o Sul e o Sudeste são mais industrializados, enquanto a matéria-prima vem muitas vezes do Norte. Então, levando em consideração essa continentalidade do nosso país, o papel do Estado é fundamental, né? Ele pode promover a integração entre as regiões, o controle de preços, criar infraestrutura, portos, estradas, rodovias, né? Então, um bom exemplo de como o governo pode resguardar a nossa soberania e manter um certo nível de preços, né, para o consumidor final é a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Então ela possui silos que são armazenados grãos, cuja sazonalidade interfere nos preços, né, para o consumidor final e pode influenciar muito na cesta básica, né, principalmente das classes mais pobres. Então, uma política bem conhecida é manter estoques, né, de grãos para que quando os preços sofram elevação ou algo do tipo, ou mesmo falta, né, desse tipo de produto, como arroz, por exemplo, então o governo pode vender essa sua produção e ajudar a regular os valores de mercado, né, para que não haja prejuízo para a população do país.
Uma coisa que a gente tem notado nesse atual governo é o desmonte do Estado, né? Por exemplo, esses silos da Conab foram todos desativados. Dessa forma, a gente notou aí que com a grande inflação, né, recente e com a política cambial que mantém o dólar alto, é muito mais interessante para o produtor exportar esses grãos, né? Exportar o arroz, exportar a soja, o que fez com que o óleo de soja, arroz no mercado interno ficasse muito caro. Então, assim, é uma coisa que o governo peca em deixa de fazer o seu trabalho, né? Não pensando muito na população do país, né? Pensando talvez em algum produtor rural e tudo mais, mas não colabora aí com o dia a dia do cidadão comum, né? Então esse é um bom exemplo de como que o menos Estado pode ser prejudicial, especialmente para as classes menos favorecidas. Então a gente sabe que o Brasil é o maior latifúndio do mundo, né? É o país com maior quantidade de latifundiários do mundo. E também, segundo a Constituição Federal, todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Então, às vezes, a gente acha que o papel do Estado não está sendo cumprido, mas não está sendo cumprido para quem, né? Então, às vezes, em detrimento aí de uma população maior, o Estado resolve fazer políticas públicas que só privilegiam classes que já são privilegiadas, né? Como o grande produtor rural. Então, às vezes a gente fala do papel do Estado, mas o papel do Estado para quem, né? Ou menos Estado e menos Estado para quem? Essa é uma grande questão. Uma outra forma que o Estado pode estar levando conhecimento ou desenvolvimento a uma região é através da universidade pública, né? Então, uma coisa um divisor de águas aí, já entrando no mérito entre direita e esquerda, é o acesso à educação das classes menos favorecidas, né? Sempre com mais ênfase nos governos de esquerda do que dos de direita, né? Eu costumo dizer que os governos de esquerda pensam mais coletivamente, enquanto os governos de direita são mais individualistas, né? O que inevitavelmente favorece classes mais abastadas financeiramente falando, né? Esse é um ponto bem complicado para todo gestor público. Esse é um dos grandes desafios. O país é muito extenso, tem questão da diferença cultural. As regiões são muito diferentes, mas o grande problema, que é importante ressaltar, e isso sempre tem que ficar muito claro, é que o Estado é muito grande, muito pesado e muito ineficiente. Então, além disso, a gente tem um problema da concentração de poder em Brasília. É, tem muito burocrata tomando decisão pela, pela gente, pelas pessoas. A vida acontece nas cidades e aí você tem uma quantidade de gente tomando decisões em Brasília sobre a vida das pessoas. É muito distante da onde a vida acontece de fato. Então, por isso que é muito importante a descentralização de poder, diminuir o poder de Brasília, a distribuição de recursos, ela precisa de fato acontecer por Brasília quando as cidades e estado são insuficientes na geração de recursos. Mas quando há cidades e regiões onde a, as, as coisas acontecem de forma mais eficiente, são geradores de caixa, de recursos e de impostos. É importante que as decisões sejam mais regionais, né? Então, a cidade precisa ter, as prefeituras precisam ter um poder maior de decisão na distribuição de recursos. O governo estadual precisa ser mais responsável pela distribuição de recursos. Então, cada região entende melhor o seu problema, muito diferente de Brasília falar sobre um problema aqui da nossa região ou de uma região longínqua lá no Nordeste ou no Norte do país. Então, quando
a gente fala da descentralização de poder, isso está muito relacionado a uma situação que a gente sempre vê, né, na época de eleição, que é, poxa, eu vou votar nesse cara aqui porque ele é daqui da minha região, ele vai trazer recurso para cá. Isso é errado, isso não deveria acontecer. É lógico que você ter um representante dentro do Congresso é, representando ali da sua região é legal, mas isso precisa estar muito mais relacionado ao que você entende como esse cara na ideologia é, do que especificamente por ele ser da sua região. Então, isso não é saudável para a política, não é saudável para as regiões, né? Então, isso é necessário que haja uma descentralização de poder, as prefeituras tenham mais poder de decisão e o governo estadual tenha mais autonomia na distribuição de recursos. Isso resolveria uma parte grande do problema que a gente tem hoje relacionado à extensão territorial, às diferenças culturais e aos problemas regionais que cada região é muito diferente o problema que o Nordeste tem do que o problema que a gente tem aqui no Sudeste, do que o problema que a turma do Centro-Oeste tem. Então, são coisas distintas, precisa ser entendido pelos governos locais e as decisões precisam ser tomadas de forma mais ágil, mais célere, quando se refere a problemas. Né? E isso é enxugar o Estado, aumentar a eficiência do Estado e consequentemente, as pessoas têm mais acesso a recursos que o Estado é obrigado a nos fornecer. E considerando esse Brasil que eu descrevi aí, uma das consequências é o alto índice de criminalidade e de violência. Isso fez crescer ultimamente um desejo de uma parte da população de facilitar a posse de arma. Eu pergunto o seguinte: armar a população é a solução? Ou a gente deveria implementar políticas de combate, políticas sérias de combate à criminalidade e à violência? Quais são as consequências da gente armar o brasileiro? Porque tem muita coisa que o brasileiro não sabe agir em sociedade. Tá? Quais são essas consequências da gente armar o brasileiro? E também, quais crimes vocês acham que vai aumentar o número de incidência com uma facilitação, uma hipotética facilitação de acesso à posse de arma pelo brasileiro? Bom, agora falando sobre criminalidade, a gente sabe que dentro desse conceito de país fragmentado que você colocou, é muito importante mencionar o índice Gini, até porque a criminalidade é diferente em determinadas regiões do país, né? O que é o índice Gini? É um índice que mede a desigualdade nos países. E para mim é simples, onde tem desigualdade, tem criminalidade. O próprio processo de criminalização muitas vezes é decorrente da desigualdade, né? Do racismo institucional e coisas do tipo. Um bom exemplo é até o surgimento dessas leis no Brasil, né? Até a escravidão a gente não tinha leis sociais, como eram chamadas na época, né? Foi após a abolição que começou a aparecer alguma lei nesse sentido. E uma notória é a lei da vadiagem, né? Assim, o escravo recém-liberto, tudo que ele tinha era liberdade, mais nada. Mas se ele fosse encontrado na rua, sem residência, sem emprego, etc. e tal, ele podia ser preso por vadiagem. Então, de certa forma, isso meio que forçava muitos desses escravos a permanecer nos seus locais de trabalho, né? Então, assim, é uma lei que criminaliza, de certa forma, apenas o recém-alforriado, né? Da mesma forma, a gente sabe que para camponeses italianos, suíços e holandeses foram oferecidas terras no Brasil, numa similaridade, né, às famosas capitanias hereditárias. Mas para os alforriados da escravidão não foi oferecido nada. Então começa aí um pouco dessa disparidade que indica o índice Gini aí na nossa desigualdade social.
Outra característica comum nos índices de criminalidade é a gentrificação, né? Gentrificação é aquele processo onde espaços públicos com parques, hospitais, avenidas são ocupados por pessoas de alta renda, enquanto as de baixa renda ficam reservados espaços menos assistidos, né? Como as periferias. Então, esse processo de gentrificação também demonstra bastante a nossa desigualdade, né? E acaba contribuindo um pouco para o aumento da criminalidade. Aí, então, agora misturando já um pouquinho com o tema do papel do Estado, o papel do Estado não permitir que leis de zoneamento, por exemplo, privilegiem populações já excessivamente privilegiadas, né? Em detrimento de outros brasileiros. Aí, puxando o gancho que você fez sobre armar a população, né, essa política armamentista que decorre aí dessa criminalidade, então, vamos lá, a gente já falou sobre quais são as razões da criminalidade, né, diretamente ligadas à pobreza, à desigualdade social. Então, isso seria o lugar onde o governo deveria agir. Então, quando ele parte para as armas e não faz nada em relação à desigualdade social, ele está simplesmente deixando de fazer o seu trabalho, né, para eliminar determinadas pessoas do convívio social. E pior, ele ainda terceiriza esse trabalho que é dele, pelo qual a gente paga, né, como sociedade, pela sua segurança pública, e joga isso nas mãos do cidadão comum, que não tem treino, não tem equipe, não tem rádio, não tem colete, enfim, muitas vezes está sujeito àquele elemento surpresa, né? Então é bem complicado. Algumas estatísticas aí, trazendo já para esse debate, é, é que uma pessoa armada durante um assalto, ela tem 10 vezes mais chances de morrer num assalto por estar armada do que um civil desarmado. É uma política meio Rambo que não faz muito sentido, né? Outra coisa sobre a aquisição de armamento é que, segundo a CPI das Armas do Rio de Janeiro, 2/3 de toda a arma na mão do crime organizado foi comprada legalmente numa loja. É uma arma brasileira calibre 38 e fabricada numa forja bem conhecida aqui no sul do Brasil. Ou seja, essas armas legais, né? Inclusive essa forja aí, ela teve um aumento de 400% na venda nesses últimos anos. Para eles é interessante. Agora, para nós aqui que estamos nas ruas, né, da cidade, eu já particularmente não acho interessante, né? A gente já viu aí o crescimento de feminicídio, de crime de ódio, crime de trânsito, envolvendo morte e arma de fogo, uma coisa que aumentou bastante, né? Todos esses índices, feminicídio, briga de trânsito com morte, todos eles foram aumentados por essa política armamentista. Aí vem aqueles argumentos, né, que não resistem ao raciocínio. Ah, armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Ah, tá, ok, amigo, mas uma pessoa armada com garfo não mata tantas pessoas quanto uma pessoa com uma semiautomática, correto? A gente não vê ninguém invadir uma escola e matar 20, 30 pessoas com uma arma branca, mas é com uma arma automática mesmo. Então, na minha opinião, a gente vai na contramão da história e do que seria um país civilizado ao ignorar as políticas públicas que podem fazer desse um país mais igualitário, né, com menos miséria, menos miserável, e acaba tornando isso daqui uma cena de guerra, um país em conflito, uma coisa muito negativa para a gente. Bom, esse é um ponto que está muito mais ligado à liberdade do que especificamente a uma política de segurança pública, né? O direito do cidadão proteger a si, a sua família, os seus bens, de fato é um processo de liberdade. Obviamente, você ter uma arma não é a mesma coisa do que você ter o direito de comprar um carro ou algum outro bem, né? Então, é sim necessário as devidas preocupações, os devidos cuidados com quem deseja ter um armamento, mas há inúmeros estudos que apontam para uma direção oposta ao que sempre é dito, né?
essa liberdade maior causaria problemas, por exemplo, como brigas e eventuais aumento nas taxas de mortalidade por arma de fogo. Então, por crimes com arma de fogo. Então, é importante ponderar que o nosso país, as pessoas tinham acesso maior a armas, até o PT implementar uma política de desarmamento no ano de 2003 ou 2004, salvo engano. E na verdade, antes disso, as pessoas tinham acesso mais fácil a armas. E depois do Estatuto do Desarmamento, o que se viu foi exatamente o oposto, foi o aumento na taxa de mortalidade por crimes violentos com armas de fogo. Então, o desarmamento não está relacionado à diminuição da taxa de homicídios ou mortes violentas por arma de fogo. Então, é importante isso ficar muito claro, que o desarmamento não gerou o resultado esperado com a implementação dessa política. Então, como eu disse antes, ele está muito relacionado ao processo de liberdade e ao direito das pessoas escolherem o que elas querem para a vida delas. Obviamente, né, se ampliar o acesso das pessoas a armas, ele pode sim, e eventualmente a gente vai ver problemas pontuais, mas uma coisa é muito certo, o que mata, né, e é clichê essa frase, o que mata são pessoas e não armas. Então, a mesma pessoa que aperta um gatilho é a mesma pessoa que desfere uma facada ou que pode assassinar de outra forma. Então, não está relacionado ao objeto em si, mas está relacionado à pessoa. É por isso que é necessário o controle de quem vai ter o armamento, mas eu acho que as pessoas têm que ter o direito de, se quiser, ter uma arma em casa. Nós falamos sobre o papel do Estado, falamos um pouco sobre segurança pública. Agora a gente vai falar sobre um tema que também é um divisor de águas entre a direita e a esquerda: os direitos trabalhistas. Os que são contrários, eles alegam que quanto mais direito, menos emprego. Que a carga trabalhista, todos os encargos, melhor dizendo, trabalhistas, forçam os empregadores a empregar menos. Já aqueles que defendem a legislação trabalhista alegam que ela protege o trabalho e que uma flexibilização não importará dizer um aumento de postos de emprego e que ocorrerá uma diminuição no valor dos ganhos mensais dos trabalhadores. Eu lhes pergunto agora, você é contra ou a favor da legislação trabalhista? Então, sobre as leis trabalhistas, o que é preciso entender primeiramente são as origens delas, né? Historicamente, aqui no Brasil, até a abolição, a gente não tinha nenhum tipo de lei social acerca do trabalho, mas já eram necessários, porque afinal o trabalho continuava tendo demanda e essas pessoas precisavam de alguma legislação, né? Na Europa também no começo do século. Na Europa já era, antes já era diferente, né? Porque como não houve a escravidão da mesma maneira lá, eles trabalhavam muito no regime de servidão. Então isso já vinha 500 anos, enquanto o Brasil ainda estava na escravidão, eles estavam no regime de servidão, que na prática não mudava muita coisa, né? Afinal, a pessoa ela só não era propriedade de outrem, mas devia pagar tributo, tinha uma série de obrigações, não tinha lá muita liberdade. Então, a partir da Revolução Russa, da Revolução Industrial,
nos anos de 1917, 1918, que começa a se desenhar uma legislação trabalhista mundo afora e aqui pelo Brasil também. Então foi a partir daí que começou a surgir o descanso semanal, as férias, o salário mínimo, a licença maternidade, a segurança no trabalho. A gente pode ver aqui na história mais recente, né, como a segurança no trabalho, a distribuição de EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, fizeram com que o índice de morte no trabalho caísse vertiginosamente, né? Então, hoje a gente tem muito menos acidente de trabalho, muito menos acidente grave, graças às leis trabalhistas que obrigam ao fornecimento de equipamento de proteção individual, né? Esse é um bom exemplo de como as leis trabalhistas funcionam para o bem e para o bem de ambos, né? Porque afinal nem o trabalhador nem o empregador deseja estar numa situação onde tem um óbito ali dentro da empresa, né? Então, se você me pergunta qual que é a importância das leis trabalhistas, né, eu vou te dizer que elas acompanham a evolução da humanidade. Não dá para falar em civilização sem falar em leis trabalhistas, né? Agora, o que se discute muito no Brasil é se essas leis elas emperram o trabalho ou não. Bom, qualquer empresário sabe que trabalho depende da demanda. Então, se eu tenho demanda, se eu tenho consumo dos meus produtos, eu vou empregar mais gente. Isso com ou sem lei trabalhista. Uma coisa que a gente pode notar da reforma trabalhista que já tem aí quase 5 anos, é que ela de fato não aumentou a oferta de emprego, ela só precarizou o emprego que já existia. Afinal, o aumento de emprego vai mais depender da demanda do que depender de valor. Eu não vou contratar mais pessoa porque está barato. Eu vou contratar se eu precisar aumentar minha produção, correto? Então, assim, eu acredito que isso seja uma grande falácia e que muita gente engole. Não necessariamente os funcionários, né? Afinal, todo mundo sabe hoje no Brasil que é preferível um trabalho com CLT do que um trabalho sobre essa nova lei trabalhista, né? Um trabalho sem CLT, em que você está sujeito a trabalhar no domingo, acumular função, etc. e tal. O pessoal costuma, inclusive, comparar muito com os Estados Unidos, né? Mas nos Estados Unidos também, né? O funcionário ele prefere ser unionizado, né? Que é o union, seria o sindicato de lá, do que um funcionário não unionizado. Porque eles sabem que é subemprego. É como aqui. Aqui a gente ainda tem trabalho análogo à escravidão em determinadas regiões do país. Chega a ser frequente até. Então, sim, as leis trabalhistas são muito necessárias e o país só cresce de maneira sustentável se ele cresce com uma legislação trabalhista. Isso também vai combater a desigualdade, isso também vai combater a criminalidade, né? Então, não há como pensar de outra forma. Bom, na verdade, a legislação trabalhista, ela, de fato, ela traz uma certa proteção ao trabalhador, mas ela é muito pesada também. Ela é muito complicada. Ela gera mais problemas do que benefícios. Então, quando você vê um país que tem uma justiça específica para o trabalho, uma justiça do trabalho, que só resolve causas trabalhistas, é importante repensar. Tem alguma coisa errada? A quantidade de causas trabalhistas no país é muito grande, é muito expressiva. Obviamente, você tem uma carga muito pesada de, de deveres trabalhistas, né, por parte dos empregadores, e isso de fato gera o problema do desconforto para quem vai trabalhar. Além disso, você tem muito histórico, muita coisa relacionada a processos trabalhistas. Então, a quantidade de ações trabalhistas é muito complicado quando você vê nesse estado para quem é o empregador, né? Então, tudo gera problema, tudo pode gerar problemas e custos e às vezes eventualmente para o pequeno empresário, para quem
de fato movimenta a economia e gera a maior parte dos empregos no país, isso, uma ação trabalhista pode ser a causa de falência de uma empresa ou de complicações dentro do caixa de uma pequena empresa. Obviamente, você tem também, em contrapartida, muitas empresas que não estão ligando muito para os direitos trabalhistas. Isso também é um problema complicado, né? Mas uma coisa que é fato é que a gente tem uma legislação trabalhista muito antiga, que é pesada para o empregador e ela gera muito desconforto para quem contrata pessoas para trabalhar. Então, eu acredito de forma muito clara que se a gente tivesse menos direitos trabalhistas, a gente teria uma oferta maior de trabalho regularizado, né, que é importante ressaltar também. A gente teria uma oferta maior de trabalhos regularizados e, consequentemente, diminuição na taxa de desemprego. Agora, voltando ao assunto, mais para uma pauta comportamental, quero saber de vocês a opinião sobre a legalização da maconha. Os que defendem alegam que, na prática, com o abrandamento que teve na lei, isso já ocorre. E que o consumo é tão grande que não faz nenhum sentido ainda se tratar posse para consumo de maconha como crime. Os que são contrários defendem que o consumo da maconha pode ser o ponto, o bico do iceberg de todo o financiamento do tráfico de drogas. Você é contra ou a favor a legalização de algumas drogas? Bom, também para falar sobre a legalização da maconha, eu acho interessante a gente conhecer a sua criminalização, como que ela se deu, né? Então, qual que é a história disso? A maconha não é uma droga química processada ou potencializada como tantas outras, né, sintéticas. Ela é uma planta. Então, por que que ela foi criminalizada? Ela é uma planta da Ásia Central, que foi trazida para o Paquistão, Turquia, posteriormente para a África e, por fim, pelos escravos africanos para o Brasil, né? Na América do Norte já tem uma história um pouco diferente, né? Os espanhóis, atribui-se aos espanhóis, né? O surgimento dela ali no México, mas se tornou um costume bem tradicional naquela região. De certa forma, quando os Estados Unidos tomaram parte da região do México, eles buscavam criminalizar essas. Há uma teoria, né, que diz que buscava se criminalizar esse tipo de população. No Brasil, a história não foi muito diferente com os escravos, né? Então, tudo aquilo que era costume deles, as religiões, o que eles portavam, né, o que eles usavam, foi criminalizado. Nos Estados Unidos, isso se deu junto com a lei seca, né? Então, colocaram ali junto com o ópio, o álcool, a maconha. Isso partiu de um agente, né, americano chamado Harry Anslinger. Esse cara é bem conhecido assim na literatura sobre a maconha, né? Porque de certa forma a agência dele se beneficiou muito financeiramente desse combate às drogas, né? E desse combate à maconha. Convenhamos que não foi muito eficiente, porque né, 100 anos depois a gente vê que o consumo não se alterou por conta disso, né? As pessoas continuam usando e a droga continua em oferta em qualquer lugar do mundo. Então, a partir de uma proposição dos Estados Unidos, né, e desse Harry Anslinger na ONU, mais de 100 países ali que faziam parte acabaram assinando essa convenção de incluir a maconha junto com outras drogas como uma droga proibida, inclusive o Brasil. O fato curioso a partir disso é que hoje os Estados Unidos praticamente lideram a descriminalização da maconha no mundo, né? Com repositórios, com pesquisa, com farmacêutica, enfim. É uma coisa bem curiosa, né, de se colocar, já que foram eles mesmos que incentivaram meio mundo a proibir.
Então, hoje já é visto de maneira diferente, né? Toda aquela propaganda que houve na época, que falava que o cara ia virar um criminoso, etc e tal, um vagabundo, tudo isso hoje a gente já tem a ciência, né, de que não é assim que funciona. Na Europa, em outros países, já é bem mais tolerável o uso de cannabis, né, da maconha, do que foi há pouco tempo atrás nos Estados Unidos ou no Brasil, né? Então, eu acho que essa discussão tem que ser tida mesmo, e espero aí que a gente possa tratar desse tema com menos hipocrisia no futuro, né? Esse é um ponto polêmico. É muito difícil você ter consenso sobre esse assunto, mas as pessoas precisam ter acesso, tem que ter poder de escolha, decisão sobre a sua vida. O Estado não é pai de ninguém. Então, o uso de maconha de forma recreativa, ele precisa ser liberado. Eu acredito que as pessoas têm o direito a acesso a consumir esse tipo de produto de forma segura e com a qualidade desejada. E o Estado tem a obrigação de arrecadar sobre isso de forma pesada, assim como é em relação ao tabaco, em relação a bebidas alcoólicas também. Então, e deixar isso muito claro que o consumo é prejudicial, né, obrigar talvez eventualmente as empresas que comercializarem esse tipo de produto ressaltar, né, fazer a famosa propaganda negativa, né, assim como é no tabaco, que há combate ao consumo, mas isso precisa ser legalizado, as pessoas têm o direito e, e têm que ter liberdade para escolher o que querem para suas vidas. O Estado não é pai, isso é um fato. Obviamente, quando você pensa sobre esse tipo de legalização, já tentam embutir também no meio da conversa a legalização de outros tipos de entorpecentes, de drogas mais pesadas. E aí sim eu acho já complicado, mas maconha eu acho que as pessoas deveriam ter liberdade de escolher. No Brasil, 52% da população é composta por mulheres, bem como 56% se identificam como negros ou pardos. Só que esses números, a gente não vê isso no dia a dia. A gente não vê isso nos altos escalões de governo, não vê frente de grandes empresas, nada. Você vai na Câmara Federal, a minoria é mulher, a minoria é negra. Você vai na Assembleia Legislativa, mesma coisa. Numa Câmara Municipal, mesma coisa. Do governo federal, de todos os ministros, a minoria é mulher. Você também não vê negros ministros. No STF, a mulher é minoria. Me recordo de um negro. E nem é hoje, faz tempo. A que você atribui isso? Porque essa grande parte da população não é representada, não vê seus iguais em grandes postos. Bom, essa última pergunta sobre inclusão, representatividade étnica e feminina realmente é mais fácil de responder, né? Bom, até o Código, até a Constituição de 88, a antiga Constituição de 1918, que praticamente durou por todo o último século, ela dizia que a mulher era incapaz, a mulher casada ela era incapaz. Então ela não podia votar, ela não podia assinar documentos, já que o marido era o chefe da sociedade conjugal. Então ele deveria autorizar a profissão da mulher. Então até então a maioria das mulheres eram donas de casa, ou coisa do gênero, né? Então estava vedado às mulheres o direito de participar da vida pública e outras coisas, né? Foi a partir da Revolução Russa também que as mulheres ganharam, né, o direito ao voto,
No Brasil, um movimento bem parecido aconteceu ali no início do século passado também. Tem algumas personalidades femininas bem notáveis que lutaram por esses direitos, né? Então, assim, se você pegar o Código de 1918, a mulher podia ser agredida pelo marido, né? No caso de traição, uma coisa que não valia para o homem. Então, assim, a partir do sufrágio feminino, né, das feministas, a gente viu uma ascensão, né, uma inclusão e uma maior representatividade das mulheres em várias profissões, em vários ramos, inclusive no governo. A gente ainda engatinha em tudo isso, né? Isso é uma história muito recente ainda. A gente pensa aí no tempo de vida de uma pessoa comum. Vamos citar, por exemplo, aqui a escravidão. Você falou também da representatividade étnica, né? Por exemplo, os negros, que no Brasil são maioria, não tem maioria na representação no governo, por exemplo. Mas por quê? Poxa, até outro dia o negro ele era escravo, ele era propriedade de alguém, ele não podia ter nada e era pior ainda a situação dele do que das mulheres, né? Agora, se ele fosse mulher e negro, aí estava pior ainda. Hoje ainda a gente vê essa situação na nossa sociedade. Então, isso é uma herança trágica de um passado recente, né? Ainda hoje a gente vê muita gente falando contra o feminismo, que nada mais é que a busca por igualdade. A gente vê gente falando sobre o racismo estrutural, como se não existisse, né? A gente vê gente racista falando isso como se não existisse. Então, ainda hoje há uma disputa no discurso, nas narrativas, né? Mas é um caminho sem volta. As classes anteriormente privilegiadas podem chorar, espernear, isso não vai mudar. É um caminho sem volta. Eu espero que haja mais integração, mais representatividade. Eu acredito que a melhor forma de se tratar sobre isso parar de entender as pessoas com as suas não com os rótulos que são impostos. Eu acho que pessoas são pessoas, dependente da sua cor, da sua seu gênero. Nisso a gente tem inúmeros casos na iniciativa privada de grandes mulheres dirigindo empresas que são referências. A gente tem inúmeros casos de pessoas negras que exercem papéis de liderança ou de gestão de grandes negócios. Isso não está relacionado à cor da pele, não está relacionado ao gênero da pessoa. Agora é importante ressaltar que as pessoas precisam ter acesso à educação de qualidade. As pessoas precisam ter acesso ao ensino básico de qualidade para que depois isso evolua para uma evolução, para que tenha depois resultados, né, no ensino superior e consequentemente na carreira da pessoa. Então, não consigo entender como o motivo de estar relacionado à cor da pele ou ao gênero. Obviamente, isso é um ponto de vista pessoal meu, né? Então, não estou negando aqui que existe muito machismo e racismo, mas eu acho que a melhor forma de se tratar isso é através de educação, formando pessoas desde a base do ensino, que é a principal parte do ensino é a base. Isso resolveria um grande problema no futuro. Sobre o interesse das mulheres na política, de fato, a gente tem um número muito baixo de mulheres que participam da política de forma mais efetiva. Isso eu acredito que também está muito relacionado à educação. Acho que com a educação se resolve uma grande parte desses problemas. E já caminhando para o final aqui, eu vou deixar só uma sementinha, sabe? Aquela sementinha de pimenta para gerar intriga. Vai ser uma pergunta bem sucinta.
Identidade de gênero. É contra, a favor? Por quê? Identidade de gênero é um assunto muito desconhecido para a maioria das pessoas, né? Eu mesmo não me sinto muito à vontade no meu lugar de fala para falar sobre isso, mas consigo entender um pouquinho do que é cada conceito, né? Então a gente tem o sexo biológico da gente, a orientação sexual, né, para quem você se sente atraído, e a identidade de gênero, que é como você se vê. Então não necessariamente uma pessoa que nasceu homem, né, que possui a genitália masculina, vamos dizer assim, se vê como homem, né? Às vezes se vê de uma outra forma, se vê como mulher, se vê como transgênero. Eu acho super válido que cada pessoa se veja da maneira que ela se vê. Não tem por que eu aceitar, concordar ou discordar com a identidade de gênero, sendo que a identidade de cada um, né? Não estamos aqui para oprimir a identidade de ninguém, nem questionar isso, né? Isso é muito pessoal da pessoa. Eu costumo dizer que quem se importa muito com isso é porque tinha vontade de fazer alguma coisa e não tem coragem, sabe? Quem desdenha quer comprar. É uma coisa tipo invejinha. Então, assim, por mim, a pessoa se identificar da maneira que ela se identifica, tá corretíssimo, não vejo problema. Acho que a sociedade já tem isso há muito tempo, sempre teve, né? O que a gente não tinha era uma literatura, uma sintetização desses termos, mas hoje a gente já é capaz de lidar com tudo isso, né? Tem conhecimento para isso, tem pesquisa, tem amparo social. Então, acho que dá para as pessoas começar a absorver isso já de uma maneira mais natural, né? Bom, esse é um ponto polêmico, né? Assim como as outras perguntas também são. Mas eu continuo com a liberdade de escolha das pessoas. Acho que o Estado não tem que interferir sobre isso, não tem que tratar sobre o que a pessoa faz na sua particularidade ou o que ela define para a vida dela. Isso não é papel do Estado. Acho que as pessoas têm que ter liberdade total de escolher o que, novamente, né, o que querem para sua vida. Eu, por questões da minha fé e do que eu acredito, eu sou contra a qualquer tipo de mudança relacionado ao que a gente é biologicamente, mas como, como ponto político, aliás, como ponto sobre a minha posição política, eu acredito que as pessoas têm liberdade total sobre suas vidas e sobre o que fazem ou não sobre isso. O Estado não tem que interferir ou outras pessoas. Tem que garantir o direito dessas pessoas a viverem a vida que desejam para si, né? Assim como a gente acredita na liberdade religiosa, na liberdade política, a liberdade sobre a escolha de gênero, ela é também 100% pessoal. Isso não é papel do Estado. O papel do Estado é garantir segurança, garantir saúde e educação às pessoas. Fala galera, bem legal o papo, né? É muito legal ver pessoas que se consideram de viés diferentes, às vezes têm opiniões que vão convergir para o mesmo ponto, né? O legal também é que um não sabia a resposta do outro e muitas vezes, muitas oportunidades, pareceu que um estava respondendo ao outro, né? Isso foi legal, né? Foi bem legal, curti muito participar disso, aprendi bastante, aprendi nesse, aprendi no outro, tá? É importante sempre ouvir, tá? Por mais que a pessoa do outro lado, você de antemão não goste da pessoa, não goste da ideologia da pessoa, mas é importante ouvir, porque de repente, sem esse pré-conceito assim, sobre o que a pessoa pode falar, você pode ouvir muitas coisas importantes e aprender, tá? Então vamos aqui apresentar cada um, tá? E aí depois a gente volta.
Esse é o Ed. Falando um pouco sobre mim, meu nome é Ed. Eu sou nascido e criado aqui na cidade de Americana. Gosto de música, cachorro, gato, antropologia e um pouquinho de história. Minha profissão é web designer. Trabalhei muito tempo aqui na indústria têxtil também e me considero um progressista. E esse é o Matheus. Bom, meu nome é Matheus, eu tenho 32 anos, sou empresário e sou um liberal. Acredito que as pessoas devam ter liberdade de escolha em todos os aspectos da sua vida e acredito também que a gente deva morrer pela liberdade nossa e pela liberdade do coletivo. Liberalismo sempre. Privatiza tudo. Agradeço muitíssimo aos dois por terem topado fazer. Eu sei que são caras ocupados com seus afazeres do dia a dia, né? Um é um mega empresário, o outro é um designer famoso. Entendeu? Então os caras estão sempre tão ocupados aí, mas separaram um pouquinho do dia deles aí para poder trocar esse papo com a gente, colocar o ponto de vista deles nesses assuntos aí. Muito obrigado mesmo, obrigado a vocês que ficaram ouvindo aqui. Galera, Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music, Deezer, também no YouTube, tá certo? Sigam o nosso canal, sigam nossa página no Instagram, curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Eu sempre erro essa desgraça, sempre erro, tem que começar a fazer um roteirinho e ler. O Velcro fez um roteiro pra mim, mas eu sempre esqueço de ler aquela porcaria. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, sigam nossas redes sociais aí. Qualquer comentário, dúvidas, xingamentos, vocês sabem o que fazer. Vai ter uma caixinha aqui de recado principalmente no Spotify. No Google no YouTube tem os comentários. Lá tem o direct no Instagram. São várias formas de você entrar em contato com a gente e destilar seu ódio, né? Se for o caso. Tá certo, galera? Muito obrigado. Obrigado pela audiência aí. Fui. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.